Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rogério, de Literatura Online, do projeto Um Passo a Mais, aí da UFOB. Vocês têm encontro comigo às segundas-feiras, às 9 horas. Lembra de mim? Pois é. Hoje a gente vai fazer um pequeno recordar é viver do que a gente já viu até hoje, correto? Então agora eu vou virar desse lado aqui, ó, para a gente ver rapidamente o que a gente já estudou. Divisão da história da literatura brasileira. Olha só, a gente já estudou esses três períodos aqui, ó. Lembra? Era colonial, de 1500 até 1808. O primeiro movimento que a gente estudou aqui no Brasil, né, foi o quinhentismo. Lembra do quinhentismo? O quinhentismo ele estava baseado nos seguintes fatos históricos: as grandes navegações, Renascimento, o mercantilismo, a Reforma Protestante e a Companhia de Jesus, depois a Contra-Reforma. Isso, panorama mundial, pessoal, o que estava acontecendo no mundo. Aqui o que estava acontecendo? O panorama brasileiro. Conquista e colonização. Primeira cidade, todo mundo sabe, Salvador, portanto, o que seria, né, a primeira capital. A exploração do pau-brasil. Em 1549, governo geral, chegada dos jesuítas. Quando os jesuítas chegaram aqui, o que aconteceu, pessoal? A gente tem a literatura do jesuíta, que é uma conquista espiritual, aquela linguagem que a gente chama de formativa, de catequizar os índios. Mas também a literatura informativa. Vocês lembram que a primeira carta que foi escrita no Brasil foi aquela carta do Pero Vaz de Caminha, falando para o rei português o que ele tinha encontrado aqui. Logo depois, o que a gente estudou? O Barroco, ou o Seiscentismo. O que estava acontecendo no mundo e em Portugal? Portugal estava sob o domínio espanhol, existia a atuação da Companhia de Jesus, ou seja, católicos versus protestantes, e o absolutismo, que você precisa estudar muito o que foi isso nas aulas de história. Aqui no Brasil o que acontecia, pessoal? Olha só, ciclo da cana-de-açúcar, as invasões holandesas, revolta dos irmãos Beckmann e a Guerra dos Mascates. As primeiras revoluções que aconteceram aqui no Brasil, sempre cai uma questãozinha no Enem sobre essas revoluções. O que acontecia na literatura? Uma tentativa de unir os valores opostos, Renascimento e a Contra-Reforma, a mitologia versus o catolicismo e o antropocentrismo versus o teocentrismo. O homem estava angustiado com o que estava acontecendo no mundo. Era muita dúvida. Lembra? O claro e o escuro, daquele quadro que a gente analisou, né? Lembra dele? O novo e o velho, a morte versus para onde que eu vou, tudo isso angustiava, né? E aí se criava o quê? Um rebuscamento exagerado, uma extravagância. Lembra das figuras de linguagem que a gente estudou? Olha lá, antíteses, metáforas, hipérboles. Estuda isso para a gente entender o barroco, ok? E finalmente nós chegamos aonde? No setecentismo ou arcadismo. O que estava acontecendo no mundo, pessoal, de 1768 a 1808? Iluminismo, despotismo esclarecido, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e a independência nos Estados Unidos. Tudo isso você tem que dar uma olhadinha na área de história para a gente entender, contextualizar o mundo. Aqui no Brasil o que acontecia? Ciclo de mineração. Vila Rica era o centro econômico e cultural do mundo. Opa, do mundo não, do Brasil. Aliás, nem existia Brasil ainda. Rio de Janeiro era a capital política. Houve a Inconfidência Mineira em 1789.
a mesma época da Revolução Francesa e a Revolta dos Alfaiates. O que se via na literatura? Bucolismo, aquela volta à natureza, a simplicidade, o pastoralismo. Retomada dos valores clássicos. Inutilia truncat, cortar as inutilidades. Os uso de pseudônimos pastoris. O que é pseudônimos? Um apelido. E preocupação estética. Sonetos e epopeias eram os principais gêneros literários que se via nessa época. Então, pessoal, esse aí é o resumo do resumo do resumo. Para quem está chegando agora, é importante você dar uma olhada para ver o que a gente já estudou até agora. Esses 3 movimentos que são da era colonial aqui no Brasil, ok? Trovadorismo não tá aí, mas a gente vai ver no próximo vídeo. Abraços e tamo junto. Valeu!